Boa noite, irmãos. Hoje é dia 17/5/2022. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Eu sou o pastor Hélio e hoje nós vamos falar sobre salvação, a parte 4 sobre salvação. Se você chegou aqui no YouTube, se você chegou até aqui pelo YouTube, então saiba que nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar um botãozinho ao vivo e os nossos horários de cultos desse lado aqui. Aí você clica no botão ao vivo, você cai nesta sala. E aí eu só peço que você entre com o seu microfone e a sua câmera desligados, tá bom? Então hoje, como eu disse, nós vamos continuar falando sobre salvação. E eu vou falar algumas coisas que talvez você não saiba, né, a respeito da salvação. Você não pode esquecer que este culto aqui, na realidade, se chama Escola do Alicerce Bíblico. Então o objetivo aqui é te dar argumentações para tratar do assunto de salvação o dia que você for pregar. Então usa bem este vídeo, faça anotações, porque vai ser importante. A hora que você for pregar, se alguém perguntar, mas por que eu preciso ser salvo? Né? Aonde está escrito que eu tenho que ser salvo? E assim vai. Então, a gente tem que estar preparado para responder perguntas incômodas, perguntas chatas. E isso sempre vai acontecer. Não tenha a menor dúvida que você vai ser questionado por coisas delicadas. Então você tem que se preparar. E também tem um detalhe: o anticristo está para chegar. E as pessoas estão sendo enganadas. Para que você não seja enganado a respeito da salvação em Jesus, então você estude a palavra. Porque o engano só acontece para quem não tem conhecimento de alguma coisa. Então toma esse cuidado, tá? Então vamos lá. A salvação. Jesus, você já deve ter ouvido falar, né? Cristo salva. Tinha até uma igreja aqui em São Paulo chamada Cristo Salva, né? E Cristo salva. E a obra de Cristo, ela diz respeito a uma condição humana, que o homem não tem condições de se salvar. Mas eu vou falar aqui algumas coisinhas a respeito de salvação, antes de eu entrar propriamente dito no texto que eu me proponho, no tema que eu me proponho a falar. Bom, primeiro, Jesus Cristo, ele nos salva de alguma coisa. Ele nos salva do pecado. Ele nos salva da morte. E ele nos coloca em condições de entrar no reino de Deus. Então, falei 3 frases que você tem que se questionar. Eu disse 3 frases aqui que você precisa responder. Jesus salva do pecado. Segundo, Jesus salva da morte. E terceiro, Jesus nos coloca em condições de entrar no reino de Deus. Tá bom? Então vamos responder a primeira. Quando a gente fala a palavra pecado, nós precisamos tomar um certo cuidado, porque associa-se o pecado à luxúria, a sexo, a roubo, a coisas assim. E na realidade, quando Jesus salva, ele primeiro nos salva do pecado que realmente importa. Depois ele transforma. Então, qual é o pecado que realmente importa? Presta atenção. Lá no Velho Testamento tem uma lei. É a lei que nós chamamos de lei mosaica. A lei de Moisés, ou a lei que está no Velho Testamento, para quem não sabe, são 613 leis e estatutos e ordenanças. Essas 613 leis, estatutos e ordenanças, teoricamente, pela lei de Moisés, pela lei de Jeová, você tem que cumprir todas elas. Todas as leis você tem que cumprir. Todo mundo, o pessoal aí das religiões fala dos 10 mandamentos, mas não.
Os 10 mandamentos estão dentro desse arcabouço aí de 613. Então, lá essa lei foi criada para que aquele que desobedecesse fizesse parte da morte. A morte, ela foi criada por causa da desobediência. Isso aconteceu lá no paraíso. Isso aconteceu lá no Éden. Lá a morte foi criada. Né? Então, se você olhar, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, em Êxodo, capítulo 2, espera só um minuto. Em Êxodo, capítulo 2, ele diz assim, quer ver? Quando Deus criou o homem, ele foi lá e deu uma ordem. Né? Ele deu uma ordem para o homem. E aí ele diz assim, ele deu um trabalho, né? Ele deu um trabalho, aí, então Jeová Deus, o homem, e tornou Jeová Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então essa era a função do homem, lavrar e guardar o jardim. E ele deu uma ordem. Deixa eu aumentar a letra aí, que talvez o pessoal que está na linha não esteja vendo. Né? Ele deu uma ordem. Disse e ordenou Jeová Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, até esse momento, a morte ela não existe. Se o homem tivesse ficado lá no Éden o tempo todo e não comer, né, desta árvore, entrou a propaganda aqui de novo. Que coisa chata. Ela entra e não quer nem saber. Espera só um minutinho, irmãos. Puxa vida, que coisa chata. E o pior é que eu não sei como é que eu faço para tirar isso. Bom, continuando, daqui a pouco acho que ela sai. Então, ele deu essa ordem. Ela deu essa ordem. Jeová deu essa ordem e quando o homem comeu, aconteceu que ele acabou de entrar para o rol dos mortais. Porque até antes disso, antes dele comer, ele não estava no rol dos mortais. Ele está falando assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pronto, nesse momento foi criada a morte. Então a morte está associada à desobediência. Percebe? E aí, logo em seguida, no capítulo 3, acontece então o evento mais importante, né? A serpente, a mais astuta de todas as animalhas do campo, que Jeová Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Aí a mulher vai lá e fala, não, ela falou isso, tá, mas não sei o quê. E aí ela ficou com desejo de comer e comeu. E assim eles passaram para o rol dos mortais. Ok? Então essa é a temática. A morte, ela existe por causa de uma desobediência. A desobediência do homem. E quando Jeová deu a lei para Moisés, né, quando deu a lei para Moisés, ele foi lá e disse assim: olha, se vocês não cumprirem todas as regras, todos os estatutos, tudo que está escrito na lei, será digno de morte. Entendeu? E deu um rol de maldições, um rol muito grande. Isso está lá em acho que é Êxodo. Eliette sabe melhor que eu sempre esqueço. Né? Deuteronômio 28, né, Eliette? 28:13. Deuteronômio 28, você vai ler lá que o homem não tem jeito. Se ele
não cumprir, vamos abrir, vamos te mostrar, vamos lá, vou mostrar para você. Olha só que interessante. Esse é o Deus do Velho Testamento, olha. Presta atenção. Deuteronômio 28:13. Então, depois você lê o Deuteronômio 28 todo, tá? É importante você ler. Ele fala assim: o Senhor e Jeová te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos de Jeová teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires. Então tá aí. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Jeová teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então, do 16 em diante, tem uma maldição para cada um aí, tá? Maldito será na tua cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, maldito a tua maçadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito, maldito, maldito. Percebe? Só maldição, 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 maldição. Acabou. Então, de quem Jesus salva? Essa é a explicação, a grande explicação que a gente vai dar para vocês. Eu já preguei aqui, se você quiser, você pode procurar lá no YouTube, você vai encontrar. Eu já falei por que nós cremos em Cristo. E eu te dei uma argumentação muito sólida sobre o porquê nós cremos em Cristo. Então nós temos que entender que, se cremos em Cristo, então nós entendemos que a lei mosaica está sobre o ser humano. Estas maldições estão sobre o ser humano. Então, o ser humano que não cumprir tudo que está escrito lá, você viu qual é o destino dessa pessoa. Então, eu vou chamar isso, vamos dizer, todo esse arcabouço de leis e mandamentos e ordenanças, eu vou chamar isso de jurisdição. E eu já preguei sobre a jurisdição do Velho Testamento. Então eu não vou usar mais esse termo, só vou usar jurisdição. Ou seja, todo ser humano está sob a jurisdição de Jeová. Percebe? Então, se o sujeito não fizer aquilo que está escrito na lei, que nem todos nós sabemos exatamente, né, todos esses 613 ordenanças, mandamentos, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Percebe? Aí depois, Jeová lá no texto, ele vai lá e dá um escape, que são os holocaustos e sacrifícios para perdão de pecados. Ou seja, meu querido, quando a gente fala que Jesus nos salva, ele nos salva disso aí. Percebe? Ele nos tira dessa jurisdição. Entendeu? Esta jurisdição manda o ser humano para o inferno. Manda inferno aqui, deixa bem claro, é a morte. Percebeu? Então, quando eu falo inferno, não é aquele inferno icônico que a gente conhece, né? O foguinho, Satanás lá, com o tridente, todo vermelho, né? Tem até um quadro, acho que de Salvador Dalí, que fala sobre isso e tudo mais. Não, não é isso. O inferno é morte. É isso. E ninguém quer morrer. Ninguém quer participar do evento da morte. Por isso que nós chamamos de inferno. Tá? Aí depois lá no Novo Testamento a gente vai entender que tem realmente um lago de enxofre, de fogo e enxofre e tal, onde vão perecer todos os pecadores lá. Bom, como consequência disso, Jesus nos tira dessa jurisdição, nos tira e nos transporta para a jurisdição dele. Né? E eu não estou falando isso de graça. Tá bom? Não é de graça, não. Se você olhar lá no Novo Testamento, você vai ver que Jesus, de vez em quando, ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Né?
é a lei do amor. A única coisa que Jesus fez foi dar um mandamento, que se chama lei do amor. E quem é o padrão de amor? O padrão é Cristo. Entendeu? Cristo não foi promíscuo, Cristo não mentiu, Cristo não roubou, Cristo não matou. Percebe? Nenhum desses pecados que você conhece no mundo de hoje, Jesus Cristo fez. Percebe? Como Jesus Cristo é o padrão para a minha vida, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou me prostituir, eu não vou ser promíscuo, e assim por diante. Deu para entender? Então, originalmente, a salvação, ela vem para resolver o problema da lei. Percebe? Esse é o objetivo principal, tirar o homem da morte. E, por consequência, como Jesus Cristo é o padrão, então ele me dá condições de vencer o pecado, a promiscuidade, a prostituição, o roubo, o assassinato, todas as mazelas humanas. E a gente vai chamar isso mais para frente de santificação. Santificação é quando você se separa dessas coisas. O que é ser santo? Ser santo é estar separado do mundo, não fazer parte, né, da ideia, da filosofia do mundo. Entendeu? Então essa é a grande sacada da obra de Cristo. Percebe? Você que não se batizou, que não acredita em Cristo, não tem fé, que você está destinado à morte. E essa morte, ela é eterna. Né? Morre-se eternamente. Percebe? E depois, quando Jesus voltar, todos ressuscitarão. E aí eles vão para o lago de fogo e enxofre. Ou seja, vai ser separado os da direita e os da esquerda. E aí Jesus vai olhar para os da direita e falar assim: vinde após mim, benditos de meu Pai. Essa é a grande sacada. Essa é a grande, vamos dizer, é o grande lance da obra de Cristo. É justamente tirar você do poder da morte. Nunca se esqueça, a morte ela foi criada para aqueles que desobedecem, primeiro lá no Éden, segundo a lei de Moisés. Tá certo? E a partir desse momento, então, você não tem mais. Pode chegar alguém ou algum anjo e falar assim: olha, o Hélio pecou assim, assim, o Hélio fez isso, 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 o Hélio fez assim, assim, assim. Olha a quantidade de pecados que o Hélio fez. Aí Jesus vai falar assim: olha, a lei não vale mais para ele. Essa lei que você está usando para acusar o homem, ela não vale mais para o Hélio. Por quê? Porque eu tirei o Hélio da sua jurisdição e pus o Hélio na minha jurisdição. E a partir de agora o Hélio é meu. Eu cuido da vida do Hélio, não é mais você. Percebe? Eu dou a vida para o Hélio. Por isso que Jesus fala assim, que ele nos dá vida eterna. Por quê? Porque aqueles que creem, aqueles que não creem em Cristo, automaticamente terão a morte eterna. Então, queridos, a gente não precisa fazer um exercício muito grande para entender a obra de Cristo. A obra de Cristo, ela é uma obra simples, porém perfeita. Perfeita. E aí tem as razões para isso, né? Você deve procurar aí as minhas pregações que você vai entender o porquê que Cristo tira o Hélio da jurisdição da lei de Moisés e coloca o Hélio assentado em lugares celestiais. Eu, a partir do momento da minha conversão, do meu batismo, eu saí completamente da jurisdição de Satanás e passei para a jurisdição de Jesus. É assim que funciona a salvação em Cristo. Entendeu? Então é uma questão de lei, né? É uma questão legal que a gente está tratando aqui. Por isso que a salvação, ela é muito importante. Eu poderia falar aqui sobre essa questão da jurisdição. Tem uma pregação minha, Sacrifício e Expiação, que eu fiz
no mês 10 do ano passado, se você procurar lá, Sacrifício e Expiação, parte 3, eu falo sobre a ordem de Melquisedeque. Né? A ordem de Melquisedeque, ela é pouca discutida, é pouco discutido esse assunto entre os cristãos. Sabe por quê? Porque ninguém entende direito qual é a função de Melquisedeque. Ninguém sabe exatamente quem é Melquisedeque. Porém, o escritor de Hebreus, ele vai lá e fala uma coisa muito importante, que Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque. Percebe? E aí essa frase tem um significado importantíssimo na salvação do homem. Um dia a gente pode até discutir esse assunto. Eu explico para você o que é a ordem de Melquisedeque. Percebe? Então, a gente tem que entender que nós vamos começar a falar agora sobre uma questão legal. Né? Então, pega a sua caneta agora, que eu vou falar um monte de versículo para você anotar. Tá certo? Você tem que aprender a anotar os versículos usando abreviaturas, tá? Abreviaturas. Então, Romanos é ROM ou RM, Efésios EF. Então, faz isso, tá? Não deixa de anotar porque não sabe as abreviaturas aí, tá? Vamos falar sobre justificação. A palavra justificar é um termo jurídico que significa absolver. Declarar aquele que tem culpa justo. Ou pronunciar uma sentença de aceitação. Então tem sujeito mora nos Estados Unidos, lá no estado do Texas. Ele matou alguém, ele vai ser julgado e vai ser mandado para a morte, né? Antigamente ele falava cadeira elétrica, né? Mas a pena de morte lá agora acho que é por injeção letal. Aí vem o governador do Texas, fala, não, essa história não está bem contada, esse sujeito não ficou boa esse negócio aí. Aí vai lá o governador do Texas e dá um indulto para ele, livra ele da cadeia e livra ele daquela sentença. A partir de agora, esse sujeito não vai mais ficar na cadeia e ele não vai mais ser morto pelo Estado. Ou seja, ele recebeu um indulto, um perdão. Ele foi perdoado. E é exatamente o que Jesus faz conosco. Eu não quero aqui me alongar muito o porquê que Jesus faz isso, né? Mas nessa outra minha pregação que eu acabei de falar para vocês, você procura lá, você vai perceber o seguinte: quando Jesus sobe na cruz, ele sobe para morrer. Né? Só um prólogo aqui para você. Jesus sobe na cruz, ele é colocado naquela cruz para que morra. Só que Jesus, ele cumpriu todos esses estatutos. Ele não ficou em momento algum longe. Em momento algum ele pecou. Ou seja, ele, vamos dizer assim, ele descumpriu a lei em momento nenhum. Mas Jesus é colocado na cruz para a morte. Mas olha, a morte não pode recolher Jesus, de jeito nenhum. A morte só recolhe aqueles que desobedeceram a lei. Então Jesus não podia ter morrido. Percebe? Quando Jesus sobe lá para morrer, ele não podia ter ido para lá para morrer, porque ele não tinha pecado. Ele não tinha desobedecido a lei. Mas mesmo assim ele foi colocado lá. E quando Jesus morre, acontece um fenômeno interessante. Ou seja, se Jesus foi colocado para morrer, ele não podia ter morrido sob a lei de Moisés, significa que a lei de Moisés é uma lei falha. Percebe? A lei de Moisés não serve, ela é falha. Então Jesus, por isso que a gente fala assim, Jesus desfez a morte. Né? Jesus acabou com a morte. Por quê? Porque a morte foi criada por causa da desobediência. Jesus não desobedeceu e morreu, significa que a lei que fez com que Jesus morresse
perdesse a sua validade. Entendeu agora? E Jesus não fica morto, ele ressuscita. Por quê? Porque ele não tinha que entrar para dentro do inferno ou dentro da morte. A morte teve que regurgitar Jesus. Já usei esse termo aqui várias vezes. Porque ele não tinha pecado. Ele não tinha desobedecido. Então a morte não podia existir para Cristo. E realmente, aí ele acabou ressuscitando. E aí, o que Jesus fez? Retira das mãos de Jeová a jurisdição sobre o homem. Percebe? Todo aquele que crer em Cristo e for batizado e tal, sai da jurisdição de Jeová. Por quê? Porque Jesus morreu para desfazer a lei que seria imputada para mim. Deu para entender? Então, quando Jesus vai lá e desfaz a lei, ou melhor, ele vai lá e fala assim, não, essa lei não serve mais. Por quê? Porque eu morri, eu não devia ter morrido. Aí o Senhor Jesus desfaz a lei. Ele retira o homem da jurisdição. Por isso que todo aquele que crer em Cristo sai da jurisdição de Satanás e passa para a jurisdição de Jesus. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala, ele nos fez assentar em lugares celestiais. Que lugar celestial é esse? É a jurisdição de Cristo. Agora, quem vai cuidar legalmente do Hélio é o Senhor Jesus. Porque agora eu passo para a lei do amor. Qual é a lei do amor? Ama o teu próximo como eu vos amei. Não é como a ti mesmo, hein? Cuidado. A ti mesmo é lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus fala, ama o teu próximo como eu, Jesus, amei você. Percebe? Você concorda comigo que Jesus não tinha que ter morrido na cruz? Ele não tinha que ter morrido lá. Ora, se ele não pecou, por que ele foi para a cruz? Entendeu o problema aí? Então, quando Jesus morre na cruz, graças a Deus ele morreu na cruz. Né? Ele veio para fazer isso, graças a Deus. Mas ele não precisava. Né? Ele se deu. A Bíblia fala, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Então é isso aí. Jurisdição, presta atenção. Vou dar a seguinte ilustração para você. O réu está diante do juiz, que no caso aqui é Jeová. E ele é chamado de justo juiz. Depois a gente tem até uma discussãozinha aqui, muito interessante, sobre a palavra Melquisedeque, que significa rei de Salém, rei de paz. E muita gente acha que Melquisedeque é Jesus, mas não é. Melquisedeque é o próprio Jeová. Né? E ele também é chamado de justo juiz. Por quê? Porque ele é o aplicador da lei. Ele aplica a lei de maneira como está nos estatutos. Percebe? Todo juiz, ele é justo. Por que ele é justo? Porque ele olha para o seu crime, vai lá, pega a lei e vê, olha, você cometeu este crime e este crime é passível desta penalidade aqui. Então, como você fez isso, aplica-se essa penalidade a você. Isso é justiça. Isso é que se chama justiça. E Jeová faz isso. O que ele faz? Ele olha para o Hélio e fala assim, Elião, você pisou na bola aquele dia lá, você mentiu, velho. Então eu vou poder chegar e falar, olha, o Hélio é digno de morte. Por quê? Porque ele cometeu esse erro aqui. Ele cometeu essa infração. Então, Jeová é o justo juiz. Cuidado, né? E Melquisedeque é rei de paz, rei de Salém. Salém é paz. Rei de paz. Ora, lógico, quem aplica a lei promove o quê? A paz. A lei é justamente para pacificar. É muito estranho isso que eu estou falando, não é verdade? É muito esquisito, né? Mas pensa bem. Jeová não é o aplicador da lei? Ora, se ele é o aplicador da lei, o que ele faz? Promove a paz. Por quê? A lei, quando aplicada, reprime aquele que está usando de criminalidade.
Então esse é, vamos dizer assim, a ideia principal. Ah, mas Jesus não é o rei de paz? Não, Jesus é o Salvador. Ele promove a paz entre aqueles que o amam. Não é sobre todo o homem. Jesus é rei de paz. Ele é rei e de paz para aqueles que creem nele. Isso sim, mas não é para todo mundo. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador, a paz que Cristo promoveria não vai se aplicar em você. Percebe? Ou seja, a justificação, ou seja, você que cometeu o erro, cometeu o crime, Jesus vai falar assim, não, peraí, esse crime não vale mais para o Hélio. Por quê? Porque o Hélio crê em mim, ele tem fé em mim, e eu fui lá na cruz e desfiz a jurisdição, o qual leva o homem à morte, leva o Hélio à morte. Então, a partir de agora, o Hélio não mais será julgado pelas leis, pelas regras do Velho Testamento. Ele vai ser julgado pela minha regra. A regra de Cristo é o amor. Ama o teu próximo como eu vos amei. Percebe? E Cristo não pratica iniquidade. Né? Por isso que Jesus lá em Mateus ele fala assim, olha, vocês me visitaram quando eu estava na cadeia, vocês me deram comida, vocês me vestiu e tal, e não sei o quê. E o sujeito vai falar assim, quando eu fiz isso, Jesus? Não, quando você fez para um desses pequeninos, você fez para mim. Então vem, bendito do meu Pai. Sabe por quê? Porque você cumpriu a minha lei. Você foi lá, amou o teu próximo como eu amei você. Então agora você é digno. Pode vir, pode entrar. Entendeu? E quando a gente não faz, nós vamos ficar do outro lado. Né? Quando você não faz o que devia fazer, Jesus fala assim, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Tá certo? Então vamos lá. O réu está diante do juiz, o justo juiz. Mas em vez dele ser condenado, ele é absolvido. Né? Eu vou me aprofundar filosoficamente aqui. O importante é lembrar que a justificação ou a justiça só está disponível para aqueles que exercem a fé. Se você exerce a sua fé, então esta justificação que Cristo promoveu na cruz é válida para você. Se você não tem fé, se você não se enquadra no amor de Cristo, na obra de Cristo, então você está sob a jurisdição de Jeová ainda. Esta é dada por Deus sem que seja provocado. Deus dá para você a salvação sem que ele seja provocado. No direito é o seguinte, algumas coisas acontecem, por exemplo, o sujeito cometeu um crime, certo? Alguém vai ter que julgar. Então a polícia foi lá, pegou o sujeito. Né? O sujeito cometeu o crime, foi lá, pegou o cara, prendeu e falou, agora você vai diante do juiz. Só que para ele, antes de ir diante do juiz, o delegado, ele precisa provocar o juiz. Ele precisa provocar. Ele precisa fazer o que a gente chama de representação. Então o delegado, a polícia, vai lá e faz uma representação daquele sujeito diante do juiz. E isso é tido como provocação. É uma provocação do bem aí, não é uma provocação de, vai lá e fazer essa provocação que a gente usa aí. Não. O sistema foi provocado para que ele comece a julgar aquele sujeito. Por quê? O sistema não sabe que o cara cometeu o crime. O juiz não sabe que o cara cometeu o crime. Ele só vai ficar sabendo, o sistema só vai ficar sabendo se o delegado for lá e provocar. E falar assim, olha, eu peguei esse cara aqui, esse cara, ele cometeu esse crime, a gente acha que ele cometeu esse crime, e o senhor, então, por favor, julgue o que ele merece ou não. Percebe? É assim que funciona a justiça. Né? Então, Deus não foi provocado, ele fez de graça. Você recebeu a justificação de graça, sem a provocação. Você não precisou provocar. Ele, por livre e espontânea vontade, dá para aquele que tem fé em Cristo. Então anota aí, Romanos 1:17, Romanos 3, 21 e 22,
e Efésios 2:8. Então, estou baseado nesses textos aqui para fazer essa afirmação. Uma boa definição para justificação é um ato livre de Deus, o Pai. Nós não estou falando de Jeová, estou falando do Pai. Para nós, para quem não sabe, nós consideramos o Pai de Jesus uma pessoa e Jeová outra. Não são, para nós, não é a mesma pessoa. E temos aí 1 milhão de justificativas para pensar desse jeito. Tá? 1 milhão. Então, a justificação é um ato livre de Deus o Pai, pelo qual ele perdoa, ou melhor, ele despreza toda a acusação de transgressão do Hélio. Percebe? Então, Deus não quer saber da lei de Moisés. A lei de Moisés pertence a Jeová, né? Aquele que fez da escuridão o seu lugar secreto. O nosso Pai mora na luz inacessível. Nosso Deus é Deus de luz, não de escuridão. Cuidado com aquele versículo, capítulo Salmo 91, acho, né? Que ele descansa à sombra das asas de Jeová. Eu não quero sombra, eu quero luz. Tá bom? Então, muito bem. Continuando. A lei de Moisés. Então, aos seus olhos, aos olhos do Pai, somos considerados justos, né? Apenas por nos ter sido creditada a justiça de Cristo. Entendeu? É como se a justiça fosse uma jurisprudência. Para quem entende de leis, é mais ou menos isso. Aquele que crê em Cristo tem a jurisprudência de Cristo. Se eu creio em Cristo, a lei de Moisés não se aplica a mim. E quem recebe isso, recebe pela fé. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Se você não ter fé em Cristo, na obra de Cristo, não tem jeito. Tá? Continuando aqui. A justificação, ela muda o pecador de posição no mundo espiritual. Tira-se da condenação e morte, porque o salário do pecado é a morte, né? Você lembra disso? Romanos 6:23, anota aí. Para uma posição de absolvido, desprezando-se as acusações. E o mais importante, para a vida. Então, quando você crê em Cristo, você sai da jurisdição da morte e passa para a jurisdição da vida. Né? Lá em 1 Pedro ele fala, né? Essa é a promessa que ele nos fez. Deixa eu pôr aqui para você ver. Eu vou achar aqui e eu já te mostro. Eu acho que é 1 Pedro, capítulo 2, 27. Dá uma olhada aqui. Então é 3, 27. Espera aí. Não mesmo, hein? Enganei todo mundo. Deixa eu procurar na minha Bíblia de papel, que eu acho mais fácil aqui. 1 João 2,25. Ah, obrigado. Valeu, Eliette. 1 João 2,25. Tá certo, é isso aí. Olha que bênção de versículo. Eu amo esse versículo. E essa é a promessa que ele nos fez. Ele prometeu para você dinheiro? Não. Ele prometeu para você cura? Não. Ele prometeu para você viver anos e anos e anos? Não. Ele prometeu vida eterna. Essa é a única coisa que Jesus promete para a gente. A vida eterna. Jesus nos dá a vida eterna. Percebe? Essa é a coisa mais importante que tem para a gente. Ele nos tira da morte eterna e nos dá a vida eterna. Por isso que é importante você entender exatamente o que significa a obra de Cristo. Obrigado, Eliette. Continuando. Então fica aqui a pergunta, né? Mais importante que existe, né? Como o homem pode acertar a sua vida perante Deus o Pai e ter certeza da aprovação divina? Então a resposta a essa pergunta está em Romanos 1,
Anota aí, 16 e 17. E eu não vou falar ela aqui, eu vou deixar você procurar. Você procura lá e leia. Essa é a resposta de como que a gente obtém a aprovação divina. Né? Então tá lá. Onde podemos parafrasear a obra de Cristo e o poder de Deus para a salvação do homem, pois esta obra nos revela aos pecadores. Eu li errado, espera só um minutinho. Tá? Aqui a tinta da impressora não está legal. Pois esta obra revela aos pecadores como é possível a justificação da lei mosaica para uma posição de justo diante do Pai. Então essa é a grande sacada da obra de Cristo, percebe? A obra de Cristo está toda baseada nessa informação. Jesus, ele ama. O pai que ama o seu filho dá tudo, faz de tudo pelo seu filho. Mas na origem, no começo de toda a obra de Cristo, está baseada nisso. Eu vou ler de novo aqui. Ó. A obra de Cristo e o poder de Deus para a salvação do homem, pois esta obra revela aos pecadores como é possível, pecador eu, que não cumpro a lei de Moisés, pecador eu, que sou pernicioso, mau, é possível sair da jurisdição da lei de Moisés para uma posição de justo diante do Pai. Então Deus não quer saber, o Pai não quer saber. Ele não quer saber quais foram os pecados que o Hélio cometeu. O Pai de Jesus Cristo não quer saber quais são os seus pecados. Ele sabe, mas ele não precisa saber. Por quê? Porque a obra de Cristo me coloca diante do Pai sem pecado nenhum. Percebe? Aquilo que Jesus fez tampa os pecados diante do Pai. Aí o Pai vai olhar para o Hélio e vai falar assim: Hélio, você teve fé no meu filho, vem, pode entrar, entra aqui. Percebe? É assim que funciona. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bem, continuando. Nós estou acabando, tá, irmãozinhos? Estou bem no finalzinho já. Nós devemos lembrar que a lei tem por objetivo expor a transgressão. Para isso é que serve a lei. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você cometeu uma infração de trânsito. E está lá na lei que você não pode estacionar naquele lugar. E você estacionou. Tá certo? Aí o policial passa lá, pega a sua placa e manda para você uma cartinha dizendo que você estava estacionado num lugar errado, porque a lei diz isso. Percebe como a lei expôs o meu pecado, o meu crime, a minha infração? Então o policial vai falar assim: olha, Elion, eu tenho uma fotografia aqui que você estava estacionado em tal lugar. E a lei diz que lá naquele lugar você não pode estacionar. Percebe como a lei, ela expõe a minha transgressão? Esse é o objetivo da lei, expor ao transgressor a sua transgressão. E isso não vai mais acontecer para a gente. Para nós que cremos em Cristo, não vai mais acontecer. Por quê? Porque Jesus foi lá e invalidou a lei para aqueles que creem. Então não existe para você, meu irmão, que crê em Cristo, não existe mais lei de Moisés. Então, meu querido, você não precisa guardar o sábado. Você não precisa deixar de comer carne de porco. Você não precisa fazer um monte de coisa. Por quê? Porque Jesus invalidou a lei que culpa o sujeito que não guarda o sábado. Jesus invalidou a lei para o sujeito que come carne de porco. E por aí vai. Graças a Deus. Então, por exemplo, tem algumas igrejas que guardam o sábado. Eu não tenho que guardar o sábado. Estão guardando à toa. Estão fazendo um esforço desnecessário. Não precisa guardar. Não está mais na lei. Está na lei de Moisés. Mas como eu não estou mais na lei de Moisés, você está entendendo? Eu não faço mais parte da jurisdição da lei de Moisés.
eu faço agora parte na jurisdição de Cristo. É outra história. Tá certo? E para encerrar, eu vou dizer aqui para vocês. Presta atenção. 4 coisas que você vai anotar aí. Por favor, anote. A justificação nos traz vários benefícios imerecidos, não merecidos. Então, o primeiro benefício que você não merece é a paternidade. Por causa da sua crença em Cristo, você recebe adoção. Isso está em Mateus 6,9. Anota aí. Você recebe uma mudança de natureza. A sua natureza não é mais essa natureza espiritual. Está em 2 Pedro 1,4. Nós passamos a ganhar a importância de Deus. Deus, o Pai, começa a olhar para mim e falar assim, o Hélio é meu. O Hélio é meu, porque Jesus morreu por ele. Então o Hélio é meu também, entendeu? Isso está em João 3,16... João 3,16, Gálatas 2,20 e Efésios 2,4. E por último, nós ganhamos uma herança eterna, que é a vida, Vamos viver eternamente ao lado do Pai. E isso está em Gálatas 4,7. Então tá aí, meus irmãos. Eu espero que você tenha anotado bastante coisa. Se você não anotou, volta aqui a pregação e comece a fazer anotações. Se arme, se prepare. É isso que eu tenho para te dizer. Se prepare para quando chegar alguém e perguntar para você e você ter aquilo pronto para falar. Percebe? Estude a Bíblia. Busque entendimento. Não deixa uma pessoa chegar para você e falar uma coisa bonitinha que está errada e você achar que está certo. Toma esse cuidado, irmãos. Não faça isso. A Bíblia ela é a fonte do nosso conhecimento. Tudo que nós sabemos de Jesus, da salvação, do que Jesus quer para a nossa vida, do que Ele fez por nós, tudo está escrito na Bíblia. Está tudo lá. Percebe? E graças a Deus aqui no Brasil nós temos acesso à Bíblia. Amém, irmãozinhos? Eu queria fazer uma oração rápida para a gente encerrar. Tá bom? Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado, Pai, por esse momento tão gostoso na Tua presença, onde nós pudemos aprender coisas importantes do Teu reino, Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe, nos livre do mal, e as pessoas que estão ouvindo essa pregação, elas possam entender a grandeza da Tua obra naquela cruz. Eu abençoo a minha igreja, Senhor. Eu peço que o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo e toda a obra de Cristo esteja sobre todos os meus irmãozinhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vou terminar a gravação aqui e passo a palavra para o Valdo.